Boa tarde, meus amigos. Boa noite para quem está chegando aí à noite. Bom dia para quem está chegando durante a manhã aí. Feliz 2022 a todos aí. Primeiro vídeo do ano que eu estou fazendo aqui. E eu fiz um outro, o último foi agora há 6 dias atrás, do ano passado. A piada do tiozão para variar. E aí, como é que vocês estão? Muita promessa para esse ano? Ou é pouca? Deixa no comentário aí. Então é o seguinte, eu estava separando umas imagens aqui para estar falando um pouquinho sobre a pirataria antes de começar a aula número 2, que eu prometi nesse vídeo aqui, ó, no LibreOffice Impress, tá? Na aula 2. Então eu comecei a pegar umas imagens e falei assim, ó, vou montar um slide falando um pouquinho sobre pirataria de software. Eu achei interessante e fazer um vídeo falando sobre isso aqui, tá? Então, antes de eu começar lá, eu salvei umas imagens aqui de um site que, deixa eu ver se eu acho, ele não está mais aqui o site. Eu acho que era um site que distribuía slides e estava com a data de 2013, tá? Então eu acho que não vai ter problema de eu estar utilizando essas imagens que eu peguei, tá? Deixa eu ver qual que é a sequência delas aqui para a gente começar. Tá, deixa eu ver como é que tá a sequência aqui. Começava daqui. Seguinte, ó. é, essa aula, essas videoaulas de LibreOffice que eu fiz aqui, eu fui trabalhar no setor público, eu ando recebendo muitas críticas. Por quê? Porque de uns anos para cá, a gente anda combatendo muito a pirataria. Como que a gente combate a pirataria? Eu vou remover todo software pirata e vou colocar somente software gratuito, tá? É complicado? É. Muita gente bate de frente, muita gente reclama, muita gente chora, muita gente critica. São coisas que a gente já cansado de ouvir. O pessoal tá vindo falar comigo, eu olho pra cá e falo, não vem com historinha não. Ah, mas esse programa desconfigura tudo. Eu tô cansado de falar. Não é que desconfigura tudo, é você que faz errado. Se você faz um projeto, se você faz um arquivo e você formata ele de uma forma correta, ele vai ser compatível 100% quando você abrir em outro software, certo? Ah, eu fiz no Word, eu abro no LibreOffice, desconfigura. Para com esse papinho, eu já falei para várias pessoas, para com esse papinho que não cola mais, tá? Você trabalha de uma forma errada e a hora que o software diferente vai abrir de forma errada, porque você fez errado, tá? Então, ó, a única coisa que eu falo, estuda, pessoal, estuda. Tem muita gente que transmite conhecimento. Tem no YouTube. Você pesquisa pelo Google afora, você vai encontrar muita coisa. Então, não tem mais motivo de ficar falando assim com aquele papinho. Ah, mas eu não sei. Ah, mas é difícil. Para com isso e vamos, bota a mão na massa, vai. Vamos aprender, tá? A gente está numa época aí que o que tem de gente ensinando, tem de gente inteligente ensinando coisas pela internet aí, tá? O exemplo, meu próprio canal do YouTube, eu criei aqui, ó. Eu fiz vários tutoriais aqui, ó. Aula 1, aula 2, até aula 6, explicando um pouquinho sobre antivírus, ó. Tem vídeo meu aqui que tá com 40 visualização, tá? Eu trabalho no setor público, eu fiz para ajudar pessoas, entre aspas, colegas de trabalho, porque elas viviam reclamando comigo. Ah, mas eu não sei fazer. Ah, mas eu não sei usar. E o que, que eu fiz? De graça. Eu fui lá, tirei alguns minutos do meu tempo, tá? Que as aulas não passam de 30 minutos aí, e fiz tutoriais explicando. E mesmo assim o pessoal ainda costuma reclamar, certo? Reclama. A única coisa que eles sabem fazer. O brasileiro adora isso, né? Só sabe reclamar. A gente reclama também. Então é mais fácil reclamar do que colocar a mão na massa, tá? Então tem vídeo meu aqui que tem, por exemplo, ó, 16 mil visualizações, tá? Isso porque eu fiz para o pessoal que é colega de trabalho, para o pessoal que trabalha comigo. Fala, olha o meu vídeo, eu ensinei a fazer.
Ah, mas eu não quero. Só falta olhar para minha cara e falar, eu não quero aprender. Só falta isso, tá? Mas está no olhar delas. Você está explicando para elas, não, você tem que fazer. Explica direitinho para essas pessoas, elas vão lá e falam assim, não, eu não quero aprender. Então são as únicas palavras que falta eu ouvir. Eu não quero aprender, tá? Porque o resto eu já ouvi tudo, tá? Então, ó, 16 mil visualizações, pessoas comentando, agradecendo de vários estados do país aí, e o pessoal para quem eu direcionei, para quem eu fiz, tá pouco se lixando, entendeu? Então, eu vou continuar, eu vou fazer, eu vou transmitir conhecimento, tá? Como a próxima aula estava falando aqui que vai ser sobre o Impress, tá? Eu vou, terminando de fazer essa, que eu vou subir hoje ainda, eu já faço a próxima, ok? E voltando lá na questão da pirataria, por que, que a gente substituiu? A gente substituiu o Office pirata pelo LibreOffice, tá? Ele é de graça? Ele pode falar que é de graça? Pode. Ele é código aberto, tá? Então significa que você pode utilizar sem problema algum. Você tem uma empresa, você vai usar ele na sua empresa. Não tem problema, tá? Ele é livre para utilização, certo? Então, quando a gente fala um pouquinho do software, a gente tem lá que são os programas de computador desenvolvidas em linguagem específica, é protegido pelo direito do autor, tá? Então, o cara que desenvolveu o software, no caso o pacote do Office da Microsoft, no caso seria a Microsoft, ele está enquadrado na Lei 9.609 de 98, que é o quê? Ele tem os direitos sobre a obra dele. Então ele fez o software, então ele tem o direito de vender, ele tem o direito de permitir que você utilize ou não. E se você quiser usar o software dele, você precisa pagar, ok? A partir do momento que você usa sem pagar, você está praticando pirataria. Você está usando software pirata, tá? Você está sendo ilegal, você está agindo contra a lei, tá? Então, aí tem outra coisa que é interessante aqui, ó. Ao adquirir o software, o usuário não se torna proprietário da obra, está apenas recebendo uma licença para estar usando. Então, quando você paga a mensalidade do software, que a maioria deles hoje é mensalidade, ele não é seu, tá? Ele não é seu. Você está pagando uma licença para estar utilizando esse software por um determinado tempo, ok? Então, a pirataria é a prática de reproduzir ilegalmente um programa sem a autorização do titular da obra e, consequentemente, sem a devida licença de uso, seja em casa ou dentro das organizações. Então, qualquer software que você utiliza e ele precisa de uma licença para estar executando, e mesmo assim você não usa, você está fazendo pirataria, tá? Você está fora da lei. As penas, quais são as penas para esse crime? Detenção de 6 meses a 2 anos de prisão ou multas diárias, tá? Se a pessoa está tendo lucro, por exemplo, ele vai lá, ele faz cópias do produto e está vendendo esse produto aí, a multa vai ser calculada na quantidade mínima de 3.000 cópias do software utilizado legalmente. Então, por exemplo, você vai pagar o valor da multa, vai ser 3.000, o valor de 3.000 cópias do software, certo? Então, são as penas aí dentro da lei. A pirataria corporativa, que é o quê? São empresas que adquirem umas ou mais cópias originais e as reproduzem em inúmeros equipamentos, sem adquirir correspondente licença de uso. Então, o que acontece? A pessoa vai lá, ela tem 5 computadores. Ela compra uma licença de um e instala no 5. É pirataria. Você pagou só um. Você pagou para um computador e você está utilizando em 5. Ok? Então, é pirataria. Empresas que instalam o programa do computador em terminais, redes, em quantidade muito superior ao número de licenças de uso oficialmente adquiridas. Quando você compra um software que é utilizado em rede, você paga uma licença. Por exemplo, eu instalo em uma máquina e eu posso usar em mais 50. Eu posso distribuir para outras 50
máquinas na rede. Aí, de repente, a pessoa vai lá e tem 100. Então, passou de 50, é pirataria também. Ok? Quais as consequências de você estar utilizando, tá? De você estar utilizando esses softwares piratas? Elas, vamos falar assim, ó, que elas ferem os princípios e valores de uma organização. Ó. Pode sofrer a perda da credibilidade da organização, a ausência de suporte. Você tem um software pirata, você não pode pedir suporte para o fornecedor, tá? Vários outros programas, para serem reconhecidos como, vamos dizer assim, original, eles costumam craquear esse software, tá? E na maioria deles você vai estar expondo o seu computador a vírus, tá? Baixo aproveitamento do software, porque ele não vai ser atualizado, tá? Justamente no próximo tópico, que é a impossibilidade de efetuar atualizações, porque se você tem um software pirata, você não pode ficar atualizando, tá? E ele não vai atualizar, então você vai estar sempre com uma versão desatualizada. E também tem a ausência de garantia do software pelo fabricante, não tem como você pedir garantia, ok? Então são os prejuízos aí que você tem ao adquirir um software pirata. Tá? Aqui estava falando sobre a legislação, tá? Da Lei 9.279 de 96, a Lei da Propriedade Industrial, a Lei 9.609 de 98, que é a que eu falei, a Lei do Software, a 9.610, que é direitos autorais, tá? E esse decreto aqui, ele de 1355 de 94, ele fala sobre propriedade intelectual, determina os limites e exceções à proteção. Então, as regras estão nesse decreto aqui. Tá? Então, são várias leis que falam sobre isso. Só que o brasileiro é folgado. O brasileiro, ele não está nem aí. Ele quer usar de graça. Ah, mas a gente não tem dinheiro. Tem bastante opção de graça para utilizar. Ok? A Associação Brasileira das Empresas de Software é uma associação que faz, assim, entre aspas, né, a fiscalização desse uso de software legal, tá? Juntamente com advogados, fiscais, e assim vai. Então, se você tem uma empresa, de repente baixa a fiscalização nela e fala assim, eu quero ver a sua licença desse software aí, você não tem? Então, as leis vão ser aplicadas, tá? Corre o risco de você ser preso, ok? Aí a gente tem umas coisinhas aqui, ó, o uso do programa de computador após o término da vigência do contrato de licença também é feito de forma indiscriminada. Então a pessoa vai lá, paga a licença por um ano. Venceu, ela continua usando. A partir do momento que venceu, já não é mais original. Ok? E um estudo aqui, deixa eu ver, em 2005, isso aqui é antigo pra caramba. Tá, o que eu falei, essas imagens são de 2013, mas dá para aproveitar bastante coisa aqui. 53% dos programas adquiridos no Brasil são ilegais. Em 2005, o índice era de 64%, tá? Então, hoje em dia, provavelmente deve ter subido bem mais, tá? Faz anos e anos aí, ó. Coloca 15, 17 anos atrás isso aqui. Então, isso é a pirataria, tá ok? Então, vamos ao LibreOffice. Que programa de computador que você utiliza? Que você mais utiliza? Ah, eu utilizo o pacote Office. Beleza, vamos substituir pelo LibreOffice. Eu uso o leitor de PDF. O leitor de PDF tem o Foxit, tem o Adobe Reader. Ele é gratuito, pode usar, tranquilo. O WinRAR. O WinRAR é pago. E qual programa você tem? O 7-Zip. Tá? Eu tenho no meu blog aqui, são softwares que eu listo aqui, ó. Se você entrar aqui, eu tenho uma lista de softwares que você pode estar utilizando aqui. A maioria deles é gratuito, ó. Eu tenho uma lista de navegadores, tá? Tem o navegador o Edge, que é da Microsoft, que é completinho. Se você gosta de sincronizar o navegador, usa o Google Chrome, tá? Sincronizar com a sua conta do Google. Depois eu tenho aqui, ó, compactadores. O 7-Zip. 7-Zip é uma versão livre.
leitor de PDF. A gente tem o Adobe Reader, PDF Creator, Fox City Reader, PDF 24. São softwares que você pode usar de graça para estar lendo PDF. Ou o próprio sistema, o próprio Windows tem como você baixar. Isso aqui é pirataria, ó. Não recomendo a utilização disso aqui. Isso aqui é pirataria. A Tubecatcher, tirar vídeo do YouTube. O Torrent, baixar arquivo filme pirata. Isso é pirataria. Ah, mas por que tá aí, Emerson? Não tá no meu domínio. Ele está em outros sites. Isso aqui é só um link de direcionamento. Aí o que você faz a consciência já é sua, tá? Então tem uma lista de softwares aqui para vocês estarem utilizando dentro do computador de vocês aí, tá? Então, pessoal, ó, aproveitando, dá uma passada no meu canal. Tem pouquinha gente que se inscreveu, tá? Esse ano que começou, eu pretendo estar instalando um pouquinho, tá fazendo um pouquinho mais de tutoriais aí, de vídeos como esse falando sobre um determinado assunto, beleza? Até a próxima. A minha próxima vai ser a aula 2 do Impress. A gente vai montar uma apresentação e eu vou explicar como trabalhar com esse software, ok? Então vamos lá, galera, ó. Diga não à pirataria, certo? Pirataria não tá com nada. No que você puder utilizar software legal, você utiliza, ok? Valeu, obrigado, até a próxima.